Fala pessoal, inicia mais um episódio do Delivery do meu podcast ao lado aqui do meu companheiro de sempre, o Matheus. E hoje a gente trouxe aqui um convidado de uma outra cidade, vizinho da gente. É o primeiro convidado que a gente traz aqui que tem uma unidade em Timon. É o Carlos André, do Montana, que hoje tem uma das pizzarias, se não a mais relevante, uma das mais relevantes de Timon, se diferenciando muito por uma super operação e com um produto de alta qualidade. Meu amigo, como sempre, a gente vai começar contando a sua história. Como foi que nasceu a Montana? E aí, pessoal, obrigado, Matheus, aí, pelo convite, obrigado, Jefferson. Eu sou engenheiro de produção por formação, trabalhei já em várias empresas, só que eu nunca me encaixei em nenhuma delas, né? Aí eu fui demitido do meu último emprego, tinha um dinheirinho, aí eu montei minha primeira empresa, foi em 2017. E aí, eu sou de Teresina, na verdade, minha esposa é de Timon, e aí quando a gente foi morar em Timon, eu tinha uma dor, né? Porque todo negócio acho que começa de uma dor. Eu abri o iFood, não tinha nenhum lugar que eu gostasse de pedir. Aí eu tinha que ir em Teresina pra comer alguma coisa no meu paladar que tivesse bom. Eu falei, não, eu já tenho pouco trabalho, né? Eu já tenho pouca dor de cabeça, por que não mais uma, né? É, desse E jeito. aí, aí começamos aí com a operação, já começamos com salão e delivery. Só que a Montana lá em 2022, ela começou muito diferente do que ela é hoje, né? Que eu acho que faz parte aí da caminhada, né? A gente vai mudando, vai melhorando, vai trocando o que não está servindo, vai deixando o que está servindo. E aí a gente fez uma série de alterações e aí nasceu, né, a Montana em março de 2022 e a gente está aí até agora aí a gente cresceu bastante nos últimos 2 anos e basicamente a história é essa. André, rapaz, desde quando a Montana começou a aparecer pra mim no Instagram, acho que foi através do tráfego, aí através da Montana eu fui te conhecendo, né? E vendo teu trabalho, tua operação. E eu vejo, cara, que é uma operação muito organizada, né? E eu queria saber de onde tu bebe da fonte. Se é desse mundo do delivery, se tu traz experiências aí da tua carreira como engenheiro de produção. Me explica aí de onde é que tu bebe, onde é a tua fonte. Meu amigo, aqui é de muitas fontes, né? Tem um pouquinho de onde eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei na Coca-Cola. Então, lá eu era supervisor de linha de produção. Então, lá é método 5S, é método rápido. Então, a gente trabalhava várias metodologias lá de produção. Então, eu trouxe isso na minha primeira empresa, que é uma fábrica de temperos, e também trago comigo também na Montana. Como é que a gente vai entregar mais rápido? Como é que a gente vai deixar as coisas enxutas? Porque você pensa que não às vezes a pessoa pensa que é besteira, mas um ambiente muito desorganizado, com coisas que não eram para estar ali, atrapalha o fluxo, né? Então, eu acho que o resultado final ele está nos detalhes ali, né? Você tirar, então assim, quase todo mês eu sempre peço pro pessoal, paz, tira o que não está servindo e vamos deixar só o que está servindo, porque limpa o ambiente. Um ambiente organizado, ele é muito melhor. Então, assim, eu faço muitos cursos. Só ano passado eu viajei a São Paulo 3 vezes para cursos fora. Eu acompanho os grandes players do mercado, tanto daqui de Teresina, que a gente tem grandes cases aqui já, como gente de fora. Então, Instagram, YouTube, newsletter, blog. Então, assim, tem muita coisa. Às vezes eu chego da pizzaria já meia-noite, e aí minha esposa tá lá e eu tô, rapaz, o que tá fazendo aqui? Pô, eu tô vendo bem aqui um vídeo, eu tô, tô lendo aqui. Então, assim, eu acho que todos nós, empreendedores, a gente tem que estar toda hora lendo, tem que estar toda hora é, 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 Se se atualizando, né? atualizando, né? E, assim, pelo menos pra mim, serve uma coisa também, é que, tipo assim, às vezes eu tô lendo uma coisa nada a ver com o negócio, mas que me dá um estalo muito incrível que isso bem aqui lá dá certo, né? Então, por exemplo, agora mesmo eu tô lendo um livro, o livro eu tava lendo um negócio que, rapaz, é por isso que lá e tal, e aí começa a desencadear, né, várias decisões. Então, eu acho assim, são muitas fontes, só uma Rapaz, não tu é. falando nisso de referência, ontem eu tava vendo uma loja de cookie. Não tem nada a ver com o meu negócio, né? Mas vou até levar pra Silcar ver se ele desenrola isso aí. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui em off. A menina tinha um saco craft normal, pardo, aquele bem comum mesmo, parecendo Uhum. saco de pão. E aí ela mandou fazer só uma alça em formato de cookie. E aí ela grampeia a alça no saco. Rapaz, fica massa demais. Eu vou levar pra mim da Silcar pra ver se É, fica nós A massa. ideia desenrola é isso boa, aí. viu? A ideia é boa. É. Rapaz, André, pois é, cara, aqui em Teresina.
como tu falou, aqui em Teresina, nossa região, graças a Deus, eu vejo a evolução nos negócios. Tem uns caras gigantescos já aqui, que realmente aí são uma locomotiva no mercado. E eu fico muito feliz que eles vão se desenvolvendo e cada vez mais vão aparecendo novos negócios indo no mesmo rumo. Porque a gente sempre fala aqui uma pauta dessa questão de concorrência. Eu acho que quanto mais tiver gente boa aqui, mais todos nós, ficam com aquele sentimento de inquietude. Sim. Que a gente não quer ficar para trás. É. A gente quer se desenvolver, a gente quer acompanhar. Então faz com que a gente não se acomode. E quem ganha no final é o cliente, né? É. Então eu acho muito importante isso. E eu acho que é a principal virtude do empreendedor. Essa inquietude, esse negócio. Tá de madrugada, cansado, mas tá querendo. Rapaz, eu preciso melhorar alguma coisa. Acha defeito onde os outros não veem, né? Então eu acho que é por aí mesmo. Mas é isso, acho que pontua bastante, porque a gente fala muito sobre capacitação, né? Tem que se capacitar, tem que se capacitar, tem que se capacitar, mas eu ainda vejo, andando bastante, que não é todo mundo que se capacita não, viu? É porque é Não. difícil, né? Entendeu? E é outra coisa, cansativo, tu pegar e alocar um dinheiro que os outros veem como um gasto, né? E primeira coisa, tu tem que ter prazer no que tu faz. Sim. Por exemplo, a gente sair daqui pra São Paulo pra chegar lá num evento, porque é lindo na teoria, ir vou viajar e tal. Chega lá é cansativo pra porra. Tu pega 3, 4 dias de FISPAL, meu irmão, é muito cansativo. Então, tipo assim, por exemplo, vai eu e o Jefferson na FISPAL. Eu posso aproveitar a FISPAL de um jeito totalmente diferente dele. Se ele for lá pra brincar, pra na hora que tiver cansado sair e fazer outra coisa, se distrair, é diferente de quem vai focado em aproveitar. E tu falando do 5S, a gente sempre fala aqui, né, que essas conversas que a gente tem aqui no podcast é sempre no intuito de contar as nossas experiências pessoais e ajudar o pessoal que está em casa, né? Sim. Porque o pessoal, nossa audiência, é principalmente a galera que está começando, que está procurando conhecimento, referências, e aí quer escutar o que a gente tem para falar. E tu falando de 5S, isso é muito, muito importante, porque todas as vezes, cara, que eu chego assim em algum negócio, em algum amigo e tal, que pede ajuda ou mentoria, alguma coisa do tipo, a primeira coisa, cara, 5S. Chega lá, se tu pegar, juntar um mutirão, tirar aquela bagulhada que tá lá, aquele monte de coisa que tá há anos lá, É outra coisa. cara, tua operação já melhora 100%, né? Só que as pessoas se acostumam com a bagunça, a verdade é essa. Então, muitas vezes tem que vir uma pessoa de fora pra falar uma coisa básica, né? É básico, né? Assim, eu costumo falar, quando a pessoa chega lá, rapaz, qual o diferencial da Montana? Porque às vezes as pessoas, eu não sei se foi o Brasil, é do brasileiro, mas assim, eu percebo que às vezes as pessoas querem um segredo, sabe? Qual o segredo? Muita gente fala, qual o segredo? Por que a Montana e tal? Cara, não tem segredo. O que eu faço, qualquer pessoa, assim, tem uma receita, né? Foteco a gente conversou Sim, ontem. conversou ontem. A receita tá lá, né? Foteco, a embalagem, o produto, não sei o quê. Mas o mais difícil é, você tá disposto a fazer isso durante muito tempo? Porque é muito cansativo, entendeu? Só quem tem um negócio desse sabe, assim, é muito difícil você manter aquele negócio, né? Essa embalagem tem que estar impecável. Quantas pizzas voltaram porque eu falei, essa aqui não vai pro cliente. E aí ali é dinheiro parado, né? E aí muita gente, não, rapaz. Rapaz, isso aqui tá, entendeu? Não, tá, essa pizza está feia. Volte, faça outra. Então são essas coisas que somadas, elas vão trazendo resultado, né? As pessoas querem uma bala de prata, né? Se a pessoa fizer isso, então ela vai ganhar isso. Não é. São muitas coisas ao mesmo tempo. O jogo é difícil por isso. Eu costumo dizer assim, por exemplo, quando eu trabalhei nos outros locais, eu era responsável, por exemplo, eu trabalhei numa indústria, eu era gerente industrial. Então ali eu ficava logística, expedição e tal. Quando você é dono de um negócio, o negócio ele é um corpo humano. Então ele tem cabeça, pé, coração, barriga, mão. Você tem que saber de tudo. Você tem que dar conta de tudo. E tudo é importante, né? Então, esse é o mais difícil, eu acho. Não, O cara tem um produto bom, mas não faz marketing. O cara tem um marketing muito bom, mas o produto é ruim. e a entrega A entrega é lenta. Então, assim, meu amigo, é muita coisa. E aí, se tu não cuidar tu tem mais de unidade, se tu não cuidar da produção, falta produto na O loja. produto. Ó, e até... Se o cara estiver insatisfeito, ele não faz a pizza que é pra fazer. Então, E assim, cara, que a gente conversou ontem, né? Isso é muito importante porque sempre é um conjunto de fatores. Entende? Por exemplo, você estava falando lá do seu caso de sucesso no tráfego pago, que é muito importante para um delivery hoje.
Hoje não é com o Matheus muito que gosta de me falar. Tráfego pago não é mais diferencial, cara. Não é Fazer não. tráfego pago, meu Deus, eu sou Obrigação, diferente porque eu obrigação. faço tráfego pago. Obrigação. Se você não fizer, você vai ficar pra trás. Entendeu? Só que dá certo no tráfego pago, muita gente já põe só no gerenciador de anúncio. Só que nem a gente conversou também, já falei com o Matheus, até cliente meu que a gente conversa eu falo. Não vai salvar nem operação ruim, nem produto ruim. É um conjunto de fatores de uma rede social bem organizada e que tenha conteúdos onde o cliente chegue lá e tenha vontade de comprar de você. É ter um cardápio digital bem organizado, bonito e que tenha uma experiência de compra fácil para quem vai pedir, porque não adianta nada a gente ter tudo lindo, tudo feito, mas para onde o cara vai que faz o pedido é ruim, ele não consegue realizar o pedido. E muitas vezes isso é um gargalo de operação. Isso eu tô falando da parte digital, cardápio digital, tráfego pago, que é o gerenciador de anúncio, e a sua rede social. E ainda tem a parte não digital, que é a sua operação, tempo de entrega, produto, embalagem e a qualidade. E hoje a logística, como a gente já bem sabe, repete, bate aqui, todo evento que a gente vai, todo mundo fala, que hoje a logística está se sobressaindo ao produto. Ninguém quer um produto maravilhoso que demora 2 horas para chegar. Não, e aí a logística ela tá acontecendo com ela o que aconteceu com o tráfego pago. Hoje ter uma logística boa é É obrigação. obrigação. Não é mais diferencial. Obrigação. Né? Nesse Porque papo de 1 hora todo para mundo entregar. entrega rápido hoje em dia, né? Então é obrigação. André, tu tava falando, cara, eu concordo demais. É muito bom. Eu venho aqui pro podcast sempre com muito prazer, porque a gente... ninguém entende melhor que a gente do que outro empreendedor, principalmente no mesmo ramo da gente, né? Então a gente passa pelas mesmas coisas. E tu falando de constância, né? Fazer a mesma coisa durante muito tempo. E isso, cara, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, eu tava com minha esposa, estava passando aqui na Zona Leste, eu vi um lugar que tinha aberto agora, sabe? Fachada bonita e tal, mas não tinha ninguém ali. Aí eu olhei assim pra trás e disse, cara, construção de marca é foda. O cara pode ter o dinheiro que for, ele vai investir, mas ali ele vai ter que segurar pra poder aquela marca pegar, construir. Aí eu falando pra ela, disse, rapaz, se eu fosse pra mim abrir o Panela Velha hoje, eu não sei se eu... Porque eu olho pra trás, tudo que eu já fiz, eu não sei se eu tô disposto a fazer. Tu nem lembra de tudo que tu fez, entendeu? Eu não sei se eu tô disposto, não, a fazer tudo de novo, não. Porque, cara, é muito tempo. E passa assim, cara. Eu tô no Panela Velha, já vai pra 8 anos, então passa rápido. Ao mesmo tempo, demora, porque eu olho pra trás, é muita coisa, é muito chão caminhado. Então, leva tempo. Por isso que a gente tem que ter muita muito cuidado e zelo com isso aí, ó. Com a logo, com a marca, que é a coisa mais importante. Então, quando tu chega lá, manda voltar a pizza, é zelo com tua marca, né? É zelo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Falando uma coisa questão. Resiliência. O cara fez uma senhora marca, mas tem um tempo. E você, meu amigo, é campeão de resiliência. Porque, pelo que a gente conversou, você falou que um dos diferenciais da Montana ter conseguido ser o que ela é hoje foi a resiliência de passar 2 anos no break-even. Gente, pra quem não sabe o que é break-even é ficar no 0 a 0. Você não bota nada no bolso, você paga tudo, botou certinho, mas não sobra nada. E por muito tempo você ficou assim. Cara, e essa resiliência? Que é tão importante. Meu amigo, eu nem sei de onde é que eu tirei. Só sei que a Montana agora em março faz 4 anos, né? Mas foram 2 anos daquele popular Taca. Vocês conhecem? 2 anos, assim, que... Agora, sim, 6 meses ela já se pagava. Então, isso aí foi menos pior. Mas foram 2 anos que... Porque, assim, a gente investe X horas de trabalho e a gente espera Y reais de lucro, né? E aí, durante muito tempo, a gente ficava ali, como você disse, só no break-even, só empatando... E depois de um tempo conseguia tirar uma coisinha, mas era muito pouco, né? As horas que eu destinava para o negócio não estava satisfeito. E aí, até a gente comentou, isso já contei até para minha equipe, que eu acho interessante também eles entenderem, porque muitas vezes a equipe não sabe o que a empresa, o dono está fazendo por trás, né? Todo mundo com salário em dia, ninguém sabe o que o cara está por trás, porque ninguém precisa também ficar falando toda hora, né? Mas... muitas vezes, né, dificuldade e tudo, e eu pensei em algum momento em vender. Pô, tá só difícil aqui, eu vou vender. E aí, assim, eu nem ofereci pra muita gente, mas também eu falei pra algumas pessoas e assim, a resposta era a mesma. Em Timon? Tu é doido, é? E aí eu falei, rapaz, porque assim, infelizmente, eu ainda vejo que ainda tem um pouco de preconceito ainda, de pessoal de Teresina e Timon, porque Timon é um bairro, né? Mas eu falei, rapaz, sabe de uma coisa? Aquilo ali me encheu de energia. Eu falei, não, eu não vou, já passei 2 anos aqui, eu não vou vender essas coisas aqui, tudo sucateado também. E aí, as horas que eu trabalhei, vou deixar aí, acho que na época tinham 6, 7 colaboradores, eu não vou lembrar direito.
Mas eu falei, essas pessoas aqui vão ficar desempregadas e tudo, então tudo se passou pela minha cabeça. Eu falei, não, pois eu vou sentar a bunda na cadeira. E aí comecei. Pai, o que eu vou fazer para isso aqui, para eu mudar o jogo, né? Porque a gente tem que fazer uma autorreflexão. Ah, meu produto é o melhor. Todo mundo diz isso. Todo mundo diz isso. Então, assim, você tem que realmente fazer alguma coisa diferente. Então, depois eu vou te mandar foto para colocar na edição, mas a nossa marca não passava o que a gente queria passar. Era uma caixa toda preta, com um fogo no meio, né? O nome Montana era verde. Aquelas cores de pizzaria, né? Verde, branco, não sei o quê. E tinha um preto que a gente queria deixar uma coisa mais premium. E aí, a gente queria... A gente pensava que o público de Timon queria uma coisa mais barata, aí a gente colocava um requeijão mais barato, né? A massa não era a nossa massa de hoje, que nossa massa hoje é uma massa rica, né? Então, eu olhei para aquilo e falei, eu como cliente, eu não compraria isso aqui muitas vezes. A pizza era boa, mas estava longe do que eu achava que poderia ser. Eu com medo de colocar um produto que talvez as pessoas em Timon achassem que era caro, né? Porque lá, na época, era só pizza de R$ 39,90 e leva um Guaraná de 1 litro. Meu amigo, se você for olhar o custo, você sabe que isso aí, Não se paga. R$ 39,90, pelo amor de Deus. Aí eu falei, meu amigo, eu vou por tudo ou nada. Aí eu vou começar a fazer o melhor que eu posso. E aí a gente desenvolveu, a gente fez o rebranding da marca. Eu acho que foi uma das coisas mais importantes que a gente fez. O Matheus estava falando de marca, né? Então hoje a gente trouxe um mascote que, assim, foi o que mudou a nossa história, porque as pessoas gostam de se identificar com alguma coisa, né? Então a gente trocou o preto pelo amarelo, né? Então o amarelo é uma cor muito viva, pizza é uma coisa de família, de amigos, de reunião. E aí eu sempre gostei de amarelo também, uma opinião pessoal minha, e trouxe para a marca, né? E a gente desenvolveu a raposa como nosso mascote, mudou a embalagem, investimento altíssimo em embalagem, embalagem laminada, acoplada, em offset. O produto, eu tirei tudo que foi requeijão e cheddar com amido e só coloquei requeijão. Hoje a gente usa o da Vigor, que na minha opinião é um dos melhores. Catupiry original, hoje, inclusive, acho que a gente é a única pizzaria em Timon que usa catupiry original. Cream cheese Philadelphia. Então, assim, a gente colocou o melhor que a gente podia e, óbvio, a gente precificou para isso. E aí, o medo veio, né? Mas a gente começou a ver que as pessoas realmente estavam buscando por aquilo. E um feedback que a gente recebe muito nas avaliações lá é que a pessoa fala assim, amei a pizza de vocês. Eu não preciso mais ir até Teresina para comer uma pizza boa. Caramba. Então isso me tocou, porque foi exatamente essa dor que eu tinha lá atrás e que me fez abrir a Montana, né? Então eu falei, pô, então estamos no caminho certo. E aí foi pau na máquina, né? Até que a gente conversou ontem, né? Pessoal, tem um foco no negócio de vocês. Eu passei 8 meses querendo fazer meu próprio tráfego pago, né? E aí... Turbinal, cara. Não, eu realmente entrei na E comunidade lá, paguei curso, fiz curso. É que eu sempre falo, eu não sei se é isso que tu vai falar, André, mas a gente tem que escolher qual as guerras que a gente quer travar. Exatamente. Meu amigo, tráfego pago, terceirize. Tá bem aqui o Jeffersonzão aqui. Terceirize, porque é uma curva de aprendizado absurda que você não quer que travar essa guerra. E daqui que você tenha... Porque assim, as pessoas têm... Eu tenho raiva que a pessoa fala assim, eu sei, sabe fazer? Sei. Não sabe. Aí, ele sabe apertar um botão. Isso serve pra tudo. Sabe fazer um bolo? Sei. Quando vai ver o bolo, horrível. Então, meu amigo, tudo você tem que ser bom. Você tem que... E pra ser bom, você tem que dar várias horas do seu dia pra aquilo. Eu não tinha, eu tenho outra empresa, então eu não tinha esse tempo. Só que eu fiquei 8 meses para me convencer que eu não ia conseguir fazer. Então, a gente ficou praticamente 8 meses sem fazer um tráfego pago decente. E aí conheci o pessoal que faz hoje, se conhece. Sim. E aí foi quando, assim, a gente já tinha um produto bom, a gente já era conhecido. E quando juntou o trabalho dos meninos, porque assim, o tráfego, ele vai... O que ele faz? Ele vai mostrar para o cliente o seu produto. Uhum. Mas se o atendimento for péssimo, se seu produto for péssimo, né? Não adianta. Não adianta. Pode nada, gastar zero. lá, pode gastar lá. O cara pode comprar uma vez, mas ele não tem recorrência. Isso. Entendeu? Então, é isso aí. E aí, eu tava até aqui no celular, tava tentando ver se eu achava minha logo antiga.
Não sei se tu chegou a ver, eu acho que não, que é só quem é É. lá da antiga. Mas eu antiga vi, mesmo, né? vendo uma panela. Era Era panela. era marrom, preta. Uhum. Aí isso eu já. E eu fui. Porque a história eu já contei várias vezes aqui, né? Só que eu fui crescendo e com aquela marca que não tinha nada a ver do que eu tava fazendo atualmente. Uhum. E aquilo me atrapalhava, É. entendeu? Só que. Quem é que vai chegar em mim e vai falar, meu irmão, troca essa logo? Ninguém vai falar. Igual eu tava falando sobre rebrand. Só que aquilo ali ficava. Cara, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar isso. E aí eu não sabia como é que mudava, eu mudo pra quê? Porque é panela, eu vou difícil, fazer o é quê? difícil. Aí teve gente que chegava, muda o nome. Aí era o Não, diabinho não. aparecendo, muda o nome. Aí Seria um Deus erro. me livre. Aí, enfim, aí fiz o rebrand. Então, tipo assim, é muito isso, né? Como eu tô te falando, eu gosto de conversar porque a gente vai se identificando. E eu tive que fazer isso também, essa mudança, sabe? E também foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu trouxe Com vida pra certeza. minha marca. Que eu acho que foi o que aconteceu com a tua também, né? Sim, Tu sim. foi pro amarelo, eu fui pro azul, mas eu fui. Aí eu comecei a caminhar pro grafite, justamente pra dar essa questão da Diferente, jovial, isso. entendeu? Pra minha marca. Eu tava trabalhando Isso. com fast food, né? Isso. É. Entendeu? E assim, é muito massa porque as pessoas se identificam. Lá chegam as crianças, mamãe, quero pizza da Raposinha. Então, olha só, entendeu? Eu quero aquela pizza da Raposinha. Então, assim, tudo isso aí, as pessoas, cara, a gente vende pra pessoas, né? Uhum. Então, outro dia eu fui pedindo um concorrente lá, até fiquei morto de feliz, né? Porque numa segunda-feira demorou 1h20. Ave Maria! Na segunda-feira. E nessa 1h20, a gente mandando oi, tá chegando. Não teve resposta. Foi só uma nota aí lá. Sua pizza tem. É tipo uma contagem Uhum. regressiva. Aí eu falei, cara, não tem concorrência. Entendeu? E aí, é o que a gente falou. Será que essa pessoa não sabe que tem que entregar rápido? Será que essa pessoa não sabe que tem um atendimento? O robô, ele precisa para grandes operações lá. Se não fosse isso, a gente nem consegue atender. Mas tem que ter em algum momento intervenção humana. Sim. Como é que a Sim, gente com ficou uma certeza. hora mandando oi, vai demorar? Com certeza. Entendeu? Então, assim, é o que a gente tá falando. Às vezes eu penso, por exemplo, alguém pode estar assistindo esse vídeo. Ah, isso é básico demais. Irmão, você já tá fazendo o básico? Porque, assim, pra tu correr, tu tem que caminhar. Aí tem gente que tá sentado, né? Então, muita gente menospreza o básico bem feito. E o básico todos os dias. Porque Todos os dias. uma semana é fácil. E voltando rapidão, que eu lembrei da história de que essa pizza volta, também tem outra coisa, que aí entra em uma coisa mais difícil ainda, que a gente pode passar 10 horas conversando sobre isso, que é a gestão de pessoas. Só porque tem esse assunto é importante. Quando o dono tá lá, todo dia, é fácil o dono falar, volta. E pra tu colocar isso no teu líder, no teu sublíder, em todo mundo que tá ali da tua equipe, né? Pra saber que aquela pizza não volta. Beleza, se tiver assim, marronzinho, não, e esse pretinho, e volta, e essa calabresa. Cara, é muito difícil. Só que tu tem que ser chato toda hora. Hoje, a gente tem lá um líder, inclusive, ele se desenvolveu muito com a gente, que ele volta mesmo. Hoje, nossa equipe lá, na hora que chega uma pessoa que não tá vestindo a camisa, eles mesmos tiram, entendeu? Então, assim, é muito importante não só você ter essa consciência, né? O básico precisa ser dito também todos os dias. Então, você que quer escalar também, Matheus, tu tem várias lojas, deve ser também, tu sabe, dificuldade lá pro teu líder lá saber que tal pizza não vai, essa carne tá crua, não tá. Cara, e tipo assim, como a gente tava falando, tem muita gente que isso é besteira, isso aí já foi falado. Cara, isso aqui na teoria parece até ser simples, mas na prática, porque, cara, cada pessoa é um universo, né? E a pessoa tem um dia que ela tá feliz, tem outro dia que nada presta mais, então as pessoas são muito voláteis. Então tu tem que saber, gestão de pessoas hoje é o segredo de tudo e é a coisa mais difícil que tem, Muito né? difícil. E aí, André, muitas vezes... Gente é gente, né? eu não lembro nem a última vez que eu fui num evento só. Uhum. Eu só ando de bando, Sim. entendeu? De bando, porque eu falo, cara, Não é adianta importante nada, eu abrir minha cabeça, é importante. Mas se essa galera não tiver bebendo da mesma fonte que eu, abrir a mente deles igual a minha, logicamente vai ter, eu vou levar lá, teve o evento do Leônidas lá do Burger Grill, eu levei 14. Aí eu disse assim, vai ter, não é todo mundo que vai, que aquele dinheiro vai valer a pena? Não, mas se em 2 ali, aquilo ali fazer diferença, pra mim já valeu. Mas pagou. Entendeu? E aí, por isso que eu acho muito importante isso, investir na equipe. Para que eles... Eu sempre falo para meus gerentes, nas reuniões, tem uns gerentes, tem uns líderes de setor, né? Eu falo assim, cara, meu trabalho se torna muito mais fácil quando eu tenho gerentes bons. Ou seja, meu intuito aqui é que vocês se tornem melhores que eu. Quanto melhor vocês se forem, mais fácil fica o meu trabalho. E esse é o papel de vocês com relação aos líderes de vocês. Vocês têm que capacitar os líderes de vocês a
ao ponto que tu, gerente, não vai bater mais dor de cabeça, não vai mais lá no salão por qualquer coisa, porque tu sabe que tem um líder lá no atendimento que vai resolver. Na cozinha, idem. E aí, tipo assim, quanto mais a gente fica centralizando as coisas, a gente dono ou a gente gerente, quanto mais a gente centraliza e não gasta tempo ensinando, acompanhando, mais trabalho fica. E tem uma hora, meu irmão, que não dá conta. A gente É. explode. Tem que largar o osso, o dono tem que saber largar o osso, né? Senão não cresce, infelizmente. A gente tem que confiar nas pessoas. Agora vamos falar para a parte de vendas, né? Que eu vejo bastante acompanhando sua rede social, cara, que você trabalha na aquisição muito forte. Inclusive, para quem não sabe, o Montana tem um cupom de primeiro pedido que eu nunca nem vi. Eu já vi gente dar 15, 20, 10%, mas dá R$ 12 no primeiro pedido. R$ 12. Eu vou te falar, tem que ter uma confiança muito grande, porque muitas vezes, cara, com R$ 12 no primeiro pedido, tu não tem lucro, talvez tenha até prejuízo, mas eu acredito que eu confio tanto no teu produto que o cara vai pedir, vai gostar, que ele vai reter. E aí esses próximos É. pedidos é o que vai fazer. É essa linha que você usa lá? Sim, a estratégia é exatamente essa. Porque assim, hoje, as pessoas... Tem um termo que eu li outro dia num livro muito bom. Que hoje, no mundo de hoje, as pessoas não têm mais disponibilidade mental. O que é isso? A gente abre nosso celular e tá lotado de vídeo, de informação, de texto. Cara, ninguém consegue mais prestar atenção em nada. Então, por que a pessoa vai pedir em você? Né? Então, uma pessoa que não te conhece, que não sabe nem quem é o Gerson, nem quem é o Matheus, nem quem é o André. Então, assim, tu tem que dar algum incentivo a mais pra essa pessoa. E um incentivo de R$ 5, R$ 6, tem que ser alguma coisa que ela levante da cadeira e fale, opa, vale a pena. Se der errado, se for ruim, Pelo menos não, pelo saiu- menos né, não gastei tanto, né? Só que eu confio no meu produto. Então, é aquela questão do CAC, né? Então, que é o custo de aquisição de cliente, que é uma coisa que você tem que botar na sua conta. CAC e LTV. Então, o CAC é basicamente quanto é que você gasta para uma pessoa nova vir para o seu... pra lhe conhecer, né? Então, assim, lá a gente está usando esse cupom desde outubro do ano passado e os números são muito impressionantes, né? Por exemplo, acho que eu até anotei um aqui de janeiro, que eu acho que vale a pena, só para vocês terem ideia. Em janeiro foram 229 cupons resgatados. Então, só dessa ação trouxe aí R$ 17.000 de pedido. Né? Então, eu deixei de ganhar R$ 2.000 e poucos, porque foi o que eu dei. Só que só desse canal, só dessa estratégia, vieram R$ 17.000 de venda. Né? Então, provavelmente foram pessoas que nem conheciam a gente. É claro que tem, por exemplo, tá na tua casa, tu usa, tua esposa usa, teu filho usa, o quê? Mas é igual o que eu dou exemplo do Airbnb. O Airbnb no começo, lá atrás, dava R$ 400 de desconto. Eu usei, minha esposa usou, minha sogra usou, minha mãe, meu pai. Chega uma hora que não tem mais para quem você... Então, eu já botei na conta esse cálculo. Depois, beleza. Pode usar sua mãe, seu pai, seu irmão, beleza. Acabou? Pois agora você vai continuar pedindo Montana. O produto é bom. E aí... assim, tem sido muito bom. É tanto que eu tô spamando isso, né? Então, tá na nossa bio, tá nas nossas comunicações. Então, eu não escondo o cupom. Tá lá mesmo pra pessoa usar. O cardápio web tem uma coisa muito boa também que a gente já consegue criar um link, que a pessoa clicando no link já vai com o cupom aplicado. Sim. Então, é óbvio que a gente também tem algumas regrinhas, né? Tem um pedido mínimo, tem não pode usar em outra promoção, né? Então, assim, a gente faz de forma consciente, né? Porque tem que ter Mas, assim, é a nossa principal estratégia hoje de aquisição de novos clientes. E tem funcionado bastante. Rapaz, eu acho que quem usa esse tipo de estratégia confia muito no seu produto. Tem que bater no peito e falar, rapaz, aqui pode vir que você vai gostar. E realmente, essa sensação pro cliente é muito boa, viu? Fala assim, não, beleza. Comprei porque assim, o que é que eu vejo que mais irrita quem compra qualquer coisa? Comprar e não gostar. Você, pô, joguei meu dinheiro fora. Aí, pelo menos, se o cara não gostar, não, mas pelo menos não gastei muito. Pelo menos tá de boa. Você tem que tirar essa barreira, né? Uhum. Essa fricção do cara... Ele dá o primeiro pedido. É porque as pessoas têm medo do desconhecido, né? É. Assim, vou investir. Às vezes é um cara que, às vezes, ele não pode comer várias vezes fora. Então, ele tá guardando aquela bala na agulha ali. Ele não pode errar. Ele não pode errar. É isso mesmo. E, cara, outro ponto. Eu vejo que, hoje em dia, são muito poucos hoje deliveries não estão acordando para digitalização. Mas, gente, ainda tem muita gente no manualzão. Tem. Manual, mas muito. Hoje a gente pensa que não, mas toda vez que eu ando, eu vejo muita gente ainda no manualzão.
E aqui eu vejo 2 exemplos, conversando com você ontem. Eu tava falando pro Matheus, quando eu tava conversando com o André, eu só lembrei de ti. Por causa do enorme uso de sistema que facilita a operação. Repetiu. Fala aí. Que beleza, Fala aí não é nosso patrocinador, mas o Fala aí é sensacional. Pesquisei. Inclusive, patrocínio aqui. Aí, ó. olha isso. Ei, Estamos esperando, viu? não, é engraçado. É que essas startups, né? De software, todo dia surge mais, né? É. Isso. E aí a gente cai no patrocinado deles. E aí toda vez que eu vou olhar, sempre tem o André. Já curtiu, ele já fez uma pergunta nos comentários. Sim. Tá. Você usa Repediu para trabalhar melhor os dados do seu cliente. Você usa Fala aí para entender os gargalos da sua operação. As avaliações. Entendeu? E é muito importante. Você usa o cardápio web, que o Glauton já teve aqui. Assista um episódio do Glauton. Muito fera. Muito massa. O Glauton já teve aqui com o cardápio web. Para mim, na minha opinião, um dos melhores cardápios digitais do mercado. Top 3, entre os 3 melhores do mercado do Brasil inteiro. Você usa o Cypress também, não é isso? Para gestão, na minha opinião, é o melhor do Brasil. E eu vejo que vocês dois aqui são exemplos claros de que, irmão, a gente não vai economizar nisso aqui. Tudo para que a operação rode bem, vocês consigam ter ali o conhecimento. Muita gente acha que pagar 2 sistemas ao mesmo tempo, é caro, mas não tem noção do quanto isso facilita a operação. Então, André, ajuda esse pessoal que nos assiste a entender que eles precisam dessas ferramentas para conseguir melhorar as vendas. Pronto. Primeira coisa, eu vou quebrar a lógica que 90% acha. Por isso que eu falo, não existe concorrência. Porque a lógica que as pessoas acham eu vou ficar aqui na minha, pouquinho e tal, pouca gente, pequena estrutura, e aí eu vou esperar os pedidos chegarem, aí eu vou contratando, eu vou melhorando. Não, meu amigo, a lógica tá errada. Vamos inverter a lógica. Você precisa ter uma puta estrutura. Quando eu digo puta estrutura, não é uma coisa gigante, não, mas tem que ter tudo organizadinho, tem que ter uma equipe boa, treinada, e você tem que investir. Aí é que os pedidos vão chegar. Eu não acredito na ordem inversa. E só para deixar claro, quando eu falo aqui uma estrutura, não imagine que você tem que ser gigante, com milhões de investir, não. Às vezes, tem coisas que você pode fazer sem dinheiro, né? Então, assim, tem gente que nem um cardápio web tem, né? Fica ali pegando, anotando no papel, né? Tem por exemplo, os motoboys lá da Montana, eles elogiam muito porque a gente usa o Cypress entregador, né? E também o acerto de entregadores que tem lá. E aí os caras sabem, no final da noite, quanto foi que eles fizeram. E confiam porque tá lá no sistema. Então tem locais lá que o pessoal comenta, rapaz, lá é tudo no papel, a pessoa recebe no papel. Aí eles mesmo comentam, às vezes ele cobra 10 do cliente, mas só passa 5. No sistema aqui nem dá pra fazer. Então assim, organizem sua operação, treinem sua equipe, e aí, quando você conseguir entregar o melhor que você pode, aí os pedidos vão chegar. E essa lógica, as pessoas acham que é o inverso disso, e não é. Então assim, imagine que quando você consegue automatizar uma coisa, você vai conseguir deixar aquilo fazer mais com menos. Né? Então, por exemplo, o Cypress hoje ele recebe o cardápio web iFood. Se fosse para eu ficar olhando iFood no gestor e cardápio web no gestor do cardápio web, ia ser mais chance de erro, né? Então, é muito importante. Cypress entregador, a gente vê onde é que o entregador tá para dar um retorno para o cliente no mapa. Então, tecnologia é um seu braço amigo, não é custo, é investimento, né? E tem outra coisa também que... KDS na cozinha. KDS na cozinha, isso aí a gente tá mais de 1 ano e meio usando, é muito bom. Agora eu vou falar um aqui que eu não sei se o Matheus usa, mas deve usar pelo volume. Meu amigo, é a Tuna. Não sei se tem outros, mas que o pedido só cai pra gente quando o Pix, né? O pedido só cai pra gente quando ele faz o Pix. Isso aí era um inferno, porque domingo, 300 pessoas mandando comprovante, o cara manda comprovante errado, na loucura. O atendente não consegue conferir todo mundo. Eu falei, não, meu amigo, aí a Tuna cobra 50 centavos por transação. Eu pago sorrindo. Porque num domingo, e é o que eu costumo falar o seguinte, ó, segunda a sexta, eu nem assisto futebol, mas vou fazer uma comparação aqui. Segunda a sexta é um campeonato assim, é só um treino, né? Sábado é um campeonato e domingo é a final da Champions League. Então, tudo que a gente faz é pro domingo, na verdade. É tanto que segunda a sexta é mais tranquilo. A gente fica com gente ociosa, a gente fica ociosa sim, porque sempre estão fazendo alguma coisa, mas tudo que a gente faz é pro domingo. Porque no domingo,
se eu me diferenciar, é igual o Ayrton Senna fala uma frase, né? Que é passar todo mundo num dia ensolarado é moleza. Passar. Agora, difícil é passar na chuva. O que é a chuva pro nosso ramo? É o domingo. Então, se domingo meus concorrentes todos estão entregando com 1 hora e eu entrego com 20 minutos, já era. O mercado é meu. Entendeu? Então, tudo que a gente faz é pro domingo. E aí, se o domingo tá rodando tranquilo, os outros dias, teoricamente, também vão rodar. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a tuna, que o cara faz o pedido, só cai pra gente depois que ele paga. Então, isso foi uma coisa que melhorou demais. Meu atendente nem olha mais comprovante, porque não tem mais comprovante. Então, é uma coisa muito boa. Então, assim, sistema é para isso, é para ajudar. André, Entendeu? agora falando sobre Pix, né? Vou te falar a minha experiência, como foi. Lá atrás, assim, quando surgiu o Pix, ficou e virou. Hoje é um. Ninguém nem sabe como era a vida antes do Pix, né? Mas enfim, quando o Pix se popularizou, a gente aceitava os comprovantes e tal. Aí começou, cara, a ter muito golpe. Golpe e tal, não sei o quê. Aí eu disse, cara, pra resolver isso aí, eu prefiro botar logo na maquineta. Só passo o Pix na maquineta. Não vou receber comprovante. Aí hoje, cara, com relação ao Pix, como foi a solução que eu achei? Ou o cara paga online, entendeu? Lá no cardápio digital, ou então, se ele quiser, na maquineta do entregador. Eu não dou minha chave Pix, entendeu? Aí, pra mim, foi... essa é a minha solução que eu achei, né? Rapaz, só tem um problema do pagamento online no cartão, é que, infelizmente, o cara tem 30 dias pra dizer que não reconhece aquela compra. No pagamento, por exemplo, Mercado Pago, online, isso já aconteceu com a gente. Então, o cara tem 30 dias que ele vai lá, não conhece... Pra cancelar. Não reconheço. Aí o Mercado Pago vai te pedir comprovante de entrega. Tu tem? Difícil. Nota fiscal, beleza, tu tira. Mas um comprovante de entrega aconteceu comigo, agora na unidade de Teresina. O rapaz aceitou lá, fez uma venda no Mercado Pago de 200 e poucos reais. No dia seguinte, a mesma pessoa foi fazer compra de novo. Falei, opa, não faço não. Não deu outra. 20 e poucos dias depois... Mas quando ele te manda o comprovante, ele pode fazer isso também, não? Não, porque ele não manda mais comprovante, não. Tu fala na máquina de cartão? Não pode, não. É só para venda online isso aí. E hoje o Pix, não é minha chave Pix. A Tuna Pagamentos, ela é um intermediador, né? Sim. Então, ela manda um Pix, copia e cola lá. Então, o cara faz o pedido, escolhe Pix automático. Porque assim, não tem como, cara. Pix é 60% hoje, lá pelo menos. Sim. E aí, depois que ele paga, a Tuna se comunica com o Banco Central, volta, e aí que se comunica com o cardápio web, ó. O pagamento tá pago. Aí que o pedido cai pra gente que eu consigo. Ele tem 10 minutos para pagar. Então, assim, essa questão do Pix na maquininha também é bom. Lá no salão mesmo a gente só usa Pix na maquininha. Porém, se o produto já tiver pago, pedido, é muito mais rápido pro motoboy. Sim. Do que puxar lá e botar o Pix na maquininha. Então, Mas teu cardápio web, tu bota pagamento online ou não? não boto. Justamente por isso. Esse problema, né? Nunca aconteceu comigo ainda não, né? Graças a Deus. Ainda bem. E eu vejo que o cardápio é bem igual, viu? Porque lá quando você coloca o Pix automatizado, ele também cobra 50 centavos por Pix. Aí o pedido só sai depois Mas te paga. é isso, o cardápio web é integrado à Tuna. Ah, sim. Então tu usa aquela modalidade do cardápio web lá dos 50 centavos. Isso eu não sabia, não. Então não precisa o cara contratar a Tuna por Não, fora. não, Já já tá lá. Lá É porque eu falei Tuna porque eu sou old school. Aí a Tuna foi lá atrás. É por isso que eu falei Tuna. Pronto, por isso que eu tava Por isso que você não tá entendendo. Aí eu falei assim, então ele não usa o do cardápio web, porque assim, é igual do cardápio web, porque quando tu vai lá nas formas de pagamento, você tem duas formas de usar o Pix no cardápio web, que é o Pix. Ele manda a chave. Que é a chave, que é horrível, que o cliente faz o pedido, imprime, aí ele tá lá a chave pro cara copiar, depois pagar, mas o pedido sai. Já no 50 centavos, não. Ele só sai depois que o cliente paga. Aí Isso é bom demais. Rapaz, eu já teve muito cliente meu que chorou por causa disso aí. Eu falei, homem, não faça isso não. Moço, pelo amor de Deus. Rapaz, eu tô passando pelos problemas com a nota aí. Eu acho que já vi várias pessoas passando aqui em Teresina, né? No da taxa lá, né? 90 centavos. Cara, não é o seguinte, o cliente paga, aí tipo assim, o pedido é cancelado, e aí o dinheiro não caiu pra gente, mas nem foi estornado ainda pro cliente. Aí o cliente veio me cobrar, só que ele quer me cobrar um dinheiro que eu não recebi, entendeu? Entendi. Fica preso esse dinheiro no Anotaí, não sei como é, e no Anotaí ninguém fala nada. E aí, tu pagou, eu não recebi, e esse dinheiro foi pra onde? Não, lá não que a gente cancela o pedido, é questão de minutos, estorna pro cliente, a Tuna. E agora a Tuna tá até... Quando eu falo Tuna é mesmo do cardápio web. Sim. E agora a Tuna tá até fazendo repasses final de semana também.
Então ele cobra R$6 pra cair no sábado e no domingo. Uhum. Ou então tu pode cancelar e receber sexta, sábado, domingo, segunda. E Mas normal o dia cliente- útil, né? Um dia útil. O Eu cliente sei que é um dia paga, útil lá. o cliente É. paga alguma coisa para usar o pagamento online? Não. Não. Porque lá no Anota aí, ele paga 90, ele paga 99 É porque o centavos. Anota aí agora é do iFood, né? Aham. Aí o iFood implementou. O que era do É, iFood lá. implementou no Entendi. Anota aí, Faz é. sentido. 99 centavos. Ele não, por exemplo, lá no iFood ele mostra lá mais 99 centavos. Não, lá no coisa ele é descontado direto É de mim. restaurante. Então, se eu tenho R$100 se eu fiz R$100 recebi R$100, cada pedidozinho 50 centavos. Então, né, se eu fiz 10 pedidos, Dá R$5. meio por cento, né? Se for R$100, dá meio por cento, né? É. Cara, pra evitar essa dor de cabeça Vale a pena absurda, vale a demais, pena tá demais, doido. Vale a entendeu? pena. É que evita Hoje, muito nosso golpe. ticket médio é 91. Porque tu vai assim, Então- ó, André, tu vai fazer uma conta, né? Botando na posição que o empreendedor que tá pensando. Aí disse, não, mas é muito. Aí eu vou jogar na minha ficha técnica e tal, não sei o quê. Meu irmão, um tombo que tu leva de 50, de 100, tu pagou quantos 50 centavos aí, né? Eu perdi essa de R$250 Aí. pro filho de uma mãe. Aí dá pra tu pagar É, 2 meses de tuna. Realmente. entendeu? Então, assim, eu chego lá buscando gargalo, né? Então foi uma coisa que eu aprendi nos locais que eu trabalhei, nas fábricas que eu trabalhei, toda hora tem um gargalo. Na hora que você elimina um, aparece outro. Então, acho que nosso papel como dono é eliminar gargalo. Então, era um gargalo lascado domingo. E volto a falar, domingo é o problema. Porque segunda-feira, pô, Sim, com certeza. segunda-feira, 90 pedidos, 100 pedidos, é besteira. Agora, 500 pedidos num domingo, que 60% é Pix, aí é loucura. Aí eu chego no setor e falo, e aí, o que tá dificultando tua vida? É o cara, rapaz, esse Pix comprovante e tal, não sei o quê. Aí tem uns espertinhos, manda comprovante. Aí aí a pizza muitas vezes já tava feita, já chegou lá, é errado, volta e moço. Então, assim, eu acho que tudo que a gente pode fazer e assim, não tem almoço grátis, né? Sim. Um sistema desse, pra ser de graça também, aí você tá em outro mundo. É isso. Cara, vamos lá. E o desafio da nova unidade? Porque você saiu de um público, Timon, pra Zona Leste de Teresina. Que a gente sabe que é o público mais difícil aqui da... É difícil. Difícil. Como foi, cara, essa transição, principalmente de entender que são dois mercados 100% diferentes? Como foi, não, ainda tá sendo. Cara, a gente, e aí foi até um aprendizado, né? O nosso sucesso, assim, a gente saiu de 500 pedidos para 3.000 pedidos em Timon em um ano, né? Então foi, assim, um negócio louco mesmo. Então, assim, eu acho que, eu não falo nem soberba, não, mas eu fiquei tão confiante que falei, não, agora vamos botar pra Teresina, né? Porque Timon, querendo ou não tem como comparar o mercado de Timon com Teresina, né? Só que aí, vamos dizer assim, que faltou mais preparo, né, da minha parte, de estudar mais o público e tudo mais, porque em Timon, refri grátis 1 litro funciona. Então, não tem dor de cabeça, né? Você pode dar cupom, você pode dar... E o Guaraná vem grátis? Porque é uma cultura muito forte. Eu já conversei com muita gente forte em outros estados, e eu falei, cara, tem hora que não tem como ir contra uma cultura de um local. Teve uma época que eu fiz a montana em dobro, em Timon. O cara comprava uma, e aí a segunda era mais R$20. Uma calabresa por mais R$20. Só que, cara, assim, só tá eu e minha esposa. Eu não quero outra. Aí a gente até brinca, rapaz, fica pro café da manhã. Aí, não vem não, refri grátis. Aí eu falei, porra. Então, assim, pra Teresina, o jogo muda completamente. Eu percebo que essa mesma promoção, as pessoas não ligam tanto. E André, Entendeu? só contribuindo com tua fala, engraçado. Tá falando de Teresina, mas existem várias Teresinas dentro da Teresina. Exatamente. Aí eu vou te falar a experiência de, por exemplo, eu que tenho algumas unidades e alguns outros amigos que têm algumas, né? E aí a gente tem a... Pronto, vou falar, o Leônidas. É isso. Foi do nosso grupo. O Leônidas lá da iFome. Aí, cara, ele tem aqui na Morada do Sol, tem o Menso que ele tá abrindo, tem as outras, né? E aí a gente tem lá no Meu Caminho, né? E aí ele falando que, rapaz, que a gente tem uma promoção lá que é R$51,99, pizza, gema, refrigerante, né? No meio de semana. Ele falou assim, rapaz, nas outras unidades ninguém tá nem aí. Mas no Meu Caminho é só onde acha essa promoção com esse refrigerante. E é verdade, cara. Lá, se não tiver essa promoção... E aí, É verdade. tipo assim, eu tenho essa promoção desde quando eu virei pizzaria, né? E aí vai ficando algo tão tradicional que todas as pizzarias do Meu Caminho têm a mesma promoção. R$51,99, pizza mais refrigerante. Então, todo mundo fica meio que preso aquilo ali. E a gente bota na ficha técnica, meu irmão, não dá pra vender, entendeu? A gente vai fazer até um reajuste agora, porque só que é algo tradicional de lá, virou cultura, como tu tava falando de Timon, né?
E, rapaz, é assim, em relação a, igual, por exemplo, o entrave, outra coisa de cultura, o entrave lá ninguém usa, em Timon agora que estão usando, mas na minha época lá, quase ninguém usava um cardápio, um cardápio digital. Então, chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não digito mais pedido manual. Ah, meu amigo, confusão grande. E aí o atendente ficava, rapaz, não vamos perder venda. Então essa pessoa, não, pô, eu vou pedir em outro lugar, pô, vocês estão se achando, não sei o quê. Aí eu fiz um textinho lá e expliquei, olha, é o seguinte, dia de domingo, e aí de novo, domingo, dia de segunda, terça, quarta, eu consigo digitar um pedidozinho aqui, tá, outro ali, mas domingo não dá. São 500 mensagens ali, ó. Entendeu? Vou até fazer um vídeo também, porque as pessoas, mesmo com da chuva, as pessoas não têm noção da quantidade de volume de mensagem. Às vezes a pessoa não dá conta nem do grupo de família e de trabalho. Imagine ali aquele tanto de mensagem, né? Então, a gente também, falando de cultura, a gente, olha, nós somos a primeira, eu acho, e talvez a única de Timon, que só faz pedido no cardápio. Né? Então, muita gente lá ainda digita manual. A chance de erro, ainda mais a nossa, que é muito automatizada, né? Então a pessoa faz o pedido, já cai no cadastro da cozinha, já cai depois no motoboy, o cara da cozinha já passa pro lado lá para dizer que tá pronta, já muda o Kanban do Cypress pro atendente, que já chega pro motoboy, cria a rota assim. A Montana é muito automatizada, porque eu gosto de tecnologia. Então, as pessoas têm que entender, e vou fazer um vídeo para contextualizar elas, que isso é impossível entregar rápido, com qualidade e com a mínima taxa de erro. Não vou dizer zero, né? Porque a gente tem vez erra. A gente precisa automatizar. Então, o cardápio digital é muito importante para isso. E aí, isso já passou. Hoje, cara, as pessoas já fazem pedido. O engraçado é assim, a pessoa fala, eu não tô abrindo o link, não tô conseguindo abrir o link. Nada a ver. Cara, e assim... Aí pode abrir, tá funcionando. Não abre. 10 minutos depois, o pedido cai. Cara, eu passei muito por isso aí, ó. Isso aí é época ali, pandemia, pós-pandemia. Meu irmão, aquela enxurrada de pedido. Aí na época era o Consumer, né? Que eu usava, o Menudinho. Aí eu andava o linkzinho lá, a pessoa não queria abrir nem pelo diacho, não queria abrir não. E aí, eu acho que todo mundo se acostumou, né, cara? Mas se tem uma hora, se a gente não bater o pé mesmo o pessoal... E aí a gente não consegue escalar o negócio, pô, porque a gente fica preso. É igual, por exemplo, a gente vai fazer uma engenharia de cardápio. Aí tu vai olhar lá, aquele cardápio todo poluído, cheio de coisa que não vende. Aí tu, vamos enxugar. De 30 sabores, vamos pra 22. Aí, não, mas tem uma pizza aqui de não sei o que, tem a senhorinha lá que vem aqui só come ela. Não, velho. Tá fazendo a pizzaria é pra senhorinhazinha lá ou é pra tu vender em escala, né? Então, aquele sabor, às vezes, tem um insumo que só vai nela. Que aí tu pede em quantidade e estraga. Ou então, quando tá estragado, tu não pede, é quando a pessoa vai consumir, não tem. Atrapalha toda a operação. Tem que uma coisa que a gente fala, a gente fala isso muito internamente, tá? É o seguinte, cara, a gente tem que fazer o que é melhor pra pizzaria. Porque o negócio não vive de amor, de coração, de emotion, sabe? De batida nas costas. Tem que ser o melhor. Não adianta, por exemplo, tá vendendo a 51 Guaraná, porque é o que o cliente quer, e a conta não tá batendo. Porque os insumos estão muito caros. A Selic é 15%. Então, é muito complicado. E aí a gente precisa conscientizar o consumidor. Que, meu amigo, ó, não vai ser mais 51 não, mas R$ 59,90. Mas, ó, você tem cashback, você tem... Então, a gente fala muito do que a pessoa consegue pedir no cardápio, entendeu? Hoje lá tem pessoas que tiram uma pizza G com refri e tudo só de ponto, meu amigo. A pessoa tá levando pra casa, entendeu? E aí você tem que... Não, pode falar. É assim, a importância, cara. Até quando eu cheguei aqui no estúdio, pessoal, vi aqui o André comentando com o Jefferson de questão de ficha técnica. Meu irmão, tem muita gente que não bota na ponta do lápis. Quando tu começa a botar a ponta no lápis... Tem vários sabores lá no Panela, campeões de venda. Quando eu fui botar na ponta do lápis, eu não ganhava nada. Nada. Então, muitas vezes, tu vai estar fazendo propaganda daquilo que tu não ganha. Entendeu? Então, tem que botar na ponta do lápis. E aí, a gente tá falando sobre trabalhar marca, trabalhar excelência, e a precificação tem que caminhar junto. Por quê? Porque tu quer investir... Antes tu vendia na embalagem do supermercado. Aí agora tu começou a fazer uma embalagem top, né? Aonde? Na Silcar. Claro. E aí,
tu tem que passar aquilo pro preço, É. porque vai ficando caro. Aí tu, então, vamos lá, vamos vender um hambúrguer. Aí eu pego, ó, embalagenzinha top lá do Panela Muito bonito, por Velha, sinal. pá, que é o papai. Aí eu pego uma caixinha pra botar um hambúrguer. Aí junto com essa caixinha vai O o papel acoplado. papel acoplado personalizado. Lacre de segurança. E lacre. Aí É, vai meu o amigo. guardanapo personalizado. Isso Ketchup, maionese. da Heinz. Ave Maria. Então, pessoal, isso às vezes a gente vê em outros locais, a gente, porra, quero ser desse jeito, quero caminhar pra isso. Mas a precificação tem que andar junto. Porque, como eu tava falando, nada vive só de beleza, só de amor, que é lindo, que é perfeito. Tem que fazer sentido no lucro, né? E essa questão do cardápio digital, essa digitalização que falou. Rapaz, tem lugar que entrei e fala, não, mas aqui o pessoal vai pedir. Meu irmão, tem uma cliente minha, pô, que ela virou um caso de sucesso. Que depois dela, eu não acredito mais nisso. Ela mora em Manoel Mídio, tem 5 mil habitantes. E Manoel Mídio, que geralmente o pessoal fala, não, interior, o pessoal não aceita, não aceita, Quem é não essa aceita. pessoa? Mano, é mídia, minha. Manoel Mídio. Eu sou de Bertolini, pô, é topado. Rapaz, são 5 mil habitantes. A gente colocou um cardápio digital lá e adivinha, deu certo. É, meu amigo. Conseguiu. Aí eu pergunto, no interior de 5 mil habitantes, conseguiu, como é que pode um lá bairro a não gente faz consegue? uns textinhos pro atendente mandar lá e eu acho que como toda venda, ela... Tipo, até uma ideia, né? Peça no cardápio, é uma venda, tu tem que vender essa Uhum. ideia. Tu tem que dizer sempre os benefícios. Por que eu vou pedir no cardápio web e não no iFood, por exemplo? Né? Tem muito isso. E a gente sempre fortalece, pô, no cardápio web é mais barato, você acumula pontos, né? Então, a gente até fala, pá, entrega até mais rápido, né? Então, assim, a pessoa tem que... Por que ela vai pedir, né? Então, eu acho que você falando de, por exemplo, qualidade, não é mais diferencial, né? Todo mundo fala que seu produto tem qualidade. Mesmo que não tenha. Usa lá um requeijão duvidoso. Sabor, qualidade. Sabor, qualidade. Usa lá um requeijão duvidoso. Minha pizza tem qualidade. Né? Então, assim, cara, qualidade por qualidade, eu acho que qualidade hoje virou commodity, essa palavra, né? Então, todo mundo fala... Então, eu nem falo. Não sei se vocês percebem na rede social, eu nem falo. Qualidade. Eu nem falo porque eu sei que no ouvido do consumidor... O Joãozinho fala que tem qualidade, a Maria fala. O João fala e o Montana fala. Então, qual que é mais barato? É. Então, a gente toca numa coisa que tem funcionado pra gente, que é massa leve. Então, é uma qualidade verdadeira. Massa leve, não vai pesar na barriga, né? A fermentação de 24 horas, né? Insumo de qualidade. Catupiry original, a gente filma o catupiry, que é outra coisa também que lá o pessoal fala frango catupiry, quando vai ver é um requeijão com amido. Não é catupiry, mas enfim. E aí a gente tem que bater na tecla. A gente filma, a gente mostra. E aí entra a produção de conteúdo também, que é muito importante. Sim, muito importante. Né? Hoje em dia, quem não está produzindo conteúdo para o seu negócio, não dá. E aí, voltando à questão do tráfego, terceiriza o tráfego. Agora, produção de conteúdo, na minha opinião, eu acho que o dono ali, alguém tem que fazer. Porque o dono que criou a marca, que sabe o tom. E é muito difícil você terceirizar, né, o tom. A gente teve cases péssimos, né, como a Bud Light nos Estados Unidos, que era a maior marca de cerveja, que aí entrou uma pessoa de marketing lá e colocou uma pessoa que não tem nada a ver com a marca para fazer a propaganda, né? Então, queda vertiginosa nas vendas da Bud Light. Então, tem muitos cases assim. Então, eu acho que você, dono, que criou sua marca, que sabe o tom, sabe como deve se comunicar e tudo, produz seu conteúdo. Agora, se você já é grande demais também, terceirize, bote alguém para ficar vigiando ali, porque o conteúdo eu acho que é muito importante. Né? Tem piada que não casa. Não é todo meme que você consegue botar no seu negócio, né? Então você, às vezes também eu percebo que, fulano fez. Por exemplo, Matheus da Panela fez lá, eu vou fazer também. Será que dá certo aqui? Porque ele tem um tom, eu tenho outro. Né? O Jefferson tem outro. Enfim, então acho que isso é muito importante também para saber o público que tu também quer aí falar. Outra coisa, falando questão de qualidade, cara, cada vez mais isso tem massificado na minha cabeça que independente da região que tu esteja, Timon, ou então um bairro de Teresina, né? Uma regiões periféricas, Mocaminho, Promoral, em qualquer lugar que seja. Porque muitas vezes qualidade, para tu trabalhar com um produto premium, Zona Leste. O restante é o mais barato. Cara, o pessoal hoje tá cada vez mais exigente. Também. Meu irmão, cobre mais caro e entregue ao que presta. Tu vai vender muito mais. Essa questão de dar tudo, taxa grátis, borda, não sei o que, e vender um produto ruim,
daqui a pouco tu tá dando de graça e o pessoal não compra. Não compra. Entendeu? Então, isso é muito, assim, real. Foque realmente no que é bom pro seu cliente. É. Porque aí vai gerar o que tu falou. O cara vai comprar e fideliza. Agora, quando não é ruim, meu irmão, aí tu pode dar... Como eu tô falando, tu vai ficando escravo do preço. Exatamente. Entendeu? Vai ficando cada vez mais barato pra tu poder ser competitivo. A Montana tem uma pizza excelente, é 70. Aí pra mim ser competitivo com ela, eu tenho que vender o meu a 30. Faz sentido, entendeu? Não dá. Cara, lembrei agora de outra coisa foda aqui. Não sei se vocês acompanharam. A Havan mostrou agora os resultados de 2025. A Havan lucrou líquido Eu vi. 10%. Cara, só para vocês terem efeito de comparação, grandes players do mercado de varejo, Magazine Luiza, lucrou 1%. Menos de 1%, na verdade. E Casas Bahia teve prejuízo em 2025. Então, como é que a Havan lucrou 10% num mercado que lucra 1%? Entendeu? Então, como é que a Havan hoje tem 4 bi em caixa, né? E os outros estão amargando aí, entendeu? Então, assim, a Havan não produz nenhum copo daquele, não produz nada. Agora vai ver, você entra na loja da Havan, é muito diferente. Então, o que os caras estão fazendo que os outros não estão fazendo? Que as Casas Bahia, Magazine Luiza não estão fazendo. Então, são essas coisas que eu te falei lá, que eu vejo em outros negócios que eu tento trazer para cá. Porque, cara, um copo é commodity. Esse mesmo copo tem nas Casas Bahia e tem na Magazine Luiza. Por que eu vou comprar esse copo na Havan? O Toguro agora tá até, o gênio do marketing aí, tá até fazendo um negócio agora, que tá com a CIMED, né? Rapaz, tu acredita falando CIMED? Eu entrei ontem na E procurou Globo, por CIMED. quase que eu ia comprando no super um desodorante. Rapaz, porque eu não encontrei ainda, eu vou comprar. E aí, ele fez um questionamento que parte é meme e parte é muito verdade. Que ele tá fazendo assim, ó. Por que alguém compraria isso aqui? Cara, essa pergunta você tem que se fazer. Porque, assim, é muito bom um amigo, um familiar chegar, rapaz, mas teu produto é bom, ó, mas é bonito. Cara, e às vezes nem o familiar e nem o amigo compra. Mas ele tá lá dando tapinha nas tuas costas e teu ego tá inflando. Foi o que tu falou mais cedo. Quem é que vai me dizer pra trocar a marca do Panela? Se a gente, na época, fosse próximo, eu sou o tipo de pessoa que eu falaria, rapaz, bicho, tu tá gigante, mas essa marca talvez não tá condizente. Mas esse meu estilo pessoal não é o estilo da maioria. As pessoas têm medo realmente de falar. E aí a gente também tem a mania de querer estar em locais que a gente só ouve coisas positivas. Eu sou o contrário. Eu quero, meu amigo, me diga a verdade. Tá ruim a pizza? Aí a pessoa, não, rapaz, me diga. Porque se tiver ruim, até hoje não teve um caso desse que a pessoa disse que estava ruim, não. Mas se tiver, eu quero ouvir, entendeu? Porque eu acho que a gente só consegue mudar se a gente souber que tá errando. Eu tô indo por aqui por um caminho, tá todo mundo, vá por aqui, vá por aqui. Como é que eu vou pra cá? Você tá todo mundo dizendo que tá certo aí por aqui, né? Então, dando o caso da Havan aí, como é que o Havan tá lucrando 10% e os outros estão lucrando 1%? Né? Então, faça o que ninguém faz. É um bom atendimento, né? É o básico, né? Mas que, na prática, pouca gente faz. Questão da embalagem. Quem é que não sabe que a embalagem boa precisa? Agora vai lá. Minhas embalagens hoje somadas na ficha técnica dá R$ 2,92. Então, você pega aí 3.000 pizzas vendidas vezes R$ 2,92, dá uma grana preta. E aí, tá disposto a pagar isso aí? Não, pelo amor de Deus. Pois é básico, tá aí, ó. Onde você quiser vai dizer embalagem, porta. Aí, André, eu ia até falar isso, era uma coisa que eu preparei para falar e acabei esquecendo, importante. Tu tava falando sobre a questão de educação do público, certo? E aí, só pegando o gancho aqui do que a gente faz aqui no podcast, quando a gente foi abordar a Silcar para ser patrocinadora nossa aqui, a gente foi falar disso, ó, não garanto que a gente vai vender muita embalagem no início, porque a gente vai construir uma educação do público empreendedor, né? Parece algo simples, mas não é. Eu tenho que falar pro cara que o cara que tá gastando lá com a embalagem genérica, que ele vai investir mais aqui, isso aqui vai dar retorno. Então eu tenho que educar ele. A Repediu, eu disse, cara, primeiro, antes de te dar resultado, eu tenho que mostrar pro público da base lá embaixo o que é que é uma importância do CRM. CRM, porque o cara não sabe nem o que é CRM, o cara do trailer sabe o que é CRM. Não vai Sabe saber, não, entendeu? sabe Então, não. eu vou educar o público para poder, né, depois a gente conseguir realmente vender. E no nosso caso, eu acho que falta isso. Eu acho que, não, na verdade, a gente está caminhando para isso. Cada vez mais, eu acho que isso é um lado muito positivo do nosso setor. Eu acho que a gente tem se profissionalizado muito. Por exemplo, mostrar para o pessoal
qual a diferença de um requeijão com amido de um catupiry original. O pessoal não sabe. Não sabe, é. Parece pra nós algo trivial, mas pro público não é, entendeu? Então falta a gente pegar às vezes, a bisnaga aqui e a outra e mostrar a diferença, o valor, a diferença do valor. Porque muita gente chega lá e bota frango catupiry. Uhum. E é né? Eu não vou falar o nome Eu da não marca, sabia né? a diferença. Por muito tempo eu não soube a diferença. Ó, o Jefferson é do não setor sabia. Eu sou do e tal, setor e não sabe. sabia. Aí o Matheus falou, Mas eu de falei, sabor ou não sabia? Eu não sabia, cara. Ah. De jeito Não, e nenhum. até porque se convencionou, tudo é chamado catupiry, É. né? Sim. Eu achava que catupiry era o creme, mas não, catupiry é o nome da marca. É da marca. Eu não sabia. Não E, sabia de jeito e o nenhum. preço é quase... Então, meu amigo, uma catupiry hoje, uma bisnaga é entre 60 e 70 reais. E a com amido é 9 a 12 reais. Caramba! Então é muita diferença. Então tu pega aqui, numa ficha técnica aí, por exemplo, a nossa mexicana, não, a nossa frango catupiry, que vai ali de cobertura uns 130 gramas, multiplica vezes 10 e multiplica vezes 50 e pouco, que vai dar o quilo do catupiry, né? Então a diferença aí de custo num CMV. Cara, aí, ó, por exemplo, né? Eu sempre vendi muito... lá atrás, vendia muito requeijão com amido e cheddar com amido, né? Acho que tu também, né? Também. Eu acho que é aquela coisa popularzona e tal. Cara, mas chegou um ponto que eu falei assim, meu irmão, eu não quero ver mais uma bisnaga de cheddar com amido aqui, porque esse negócio é horrível. E o pessoal gosta. Mas eu não vendo mais, vendo mais. Não, rapaz, e tem uma história muito boa pra falar de catupiry. O papai até hoje disse, rapaz, vamos voltar, vendia demais, eu só quero. Tem uma coisa muito boa, uma história muito boa, que chegou um cara pra comer uma pizza lá no salão, aí ele pediu, nessa época que tinha requeijão barato e o catupiry. E aí o cara falou assim, eu quero frango com requeijão. Só que nesse dia tinha acabado o requeijão, o barato com amido, e a gente botou catupiry. Aí foi com catupiry, aí ele levantou lá, deixa eu falar com o chefe aí, você pensa que eu não sei? Que você botou foi catupiry, eu quero é requeijão. Eu não, cara, não é possível, não é possível. Rapaz, Eita, é isso. E nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio, né? Isso acredito que foi um papo muito proveitoso. Acho que um dos principais pontos que eu gostei muito desse episódio foi o fato que a gente não tinha reforçado tanto assim a importância da tecnologia. A gente sempre falava assim, a importância da tecnologia, mas a gente bateu muito aqui em cima da importância de fato, de como a tecnologia ajuda, que é algo hoje básico, mas que tem muita gente que não se atentou a isso. E aí, só pra gente finalizar, né, aqui o nosso episódio, você tem outro negócio, né, a NutriSpices aí, que é trabalha com tempero diretamente. Eu vi até que você trouxe aí umas sacolinhas. Trouxe. Presente aqui que meu amigo tá fitness. Oh, rapaz! Tá aqui, ó. Opa! Churrasqueiro Pessoal, gosta, viu? Tenho certeza que vocês já foram num Ferreira, num... R. Carvalho, Vanguarda. Todo lugar que eu vou, tá lá, né? E, André, fala que tu tá agora com a linha Food Service pro pessoal, né? Donos Isso. Pessoal, por conta da pizzaria, eu senti muito essa necessidade de pacotes maiores de tempero para usar na minha produção, né? Para melhorar o custo, né? E aí a gente na NutriSpice tá desenvolvendo, já tem um tempo já, e a gente já tá atendendo hoje alguns clientes com essa linha de food service. São pacotes ali de 500 gramas, 1 quilo, com a qualidade da NutriSpice que tá no nosso DNA pro teu negócio, né? Então chama aí, vou deixar o número com os meninos aí, deixar um linkzinho, que aí a gente vou botar uma condição especial aqui para quem vier aqui através do delivery, do podcast. E André, e é importante falar pro público também, né? E eu acho que eu falo porque eu já passei por cada um, que às vezes a gente, por exemplo, páprica, orégano, esses temperos de forma geral. Existem temperos e temperos, né? Porque a gente compra um sabor páprica, né? Sabor páprica. Eu comprei um no Mercado Livre que eu disse, rapaz, tá em conta. Chegou só cor de corante. Só amido e corante, A NutriSpice, resumindo aqui rapidamente, a NutriSpice a gente nasceu lá em 2017, né? E aí um grande forte nosso foi fazer produtos puros, né? A gente importa a maior da parte da matéria-prima. Então, por exemplo, páprica, a nossa páprica vem do Peru. Então, é 100% páprica, né? Que a páprica é o pimentão. Então, hoje, muitas pápricas do mercado, se você for virar e ler os ingredientes, se a pessoa não mentir, né? Tem lá, corante natural de urucum, amido enriquecido com ácido e ferro fólico e tal. E no último, é páprica, né? Então, assim, para quem gosta de cozinhar, você vai sentir diferença com os nossos produtos, o açafrão, páprica, né? E aí, o orégano, tem muito orégano que a pessoa vai colocar, tem areia, pedaço de pau, tudo, e assim, tudo misturado. Porque, assim, é muito mais fácil vender uma coisa barata do que cara, né? Sim. Então, é muito mais fácil vender uma pizza de R$ 39,90 do que uma de R$ 70. Mas,
você tem que ver o que você quer pro seu negócio e pra sua casa, né? E assim, graças a Deus, a gente tem crescido muito a marca. Muita gente acha que é uma marca de fora. Eu levo isso até como Eu achava uma que era de elogio. fora. Eu sempre achei, Eu até sempre achei porque que era de fora, tá cara. nos supermercados daqui e tudo, eu sempre achei que era uma Pois empresa é, nacional, Não, multinacional, eu também, sei lá. cara, eu também achava. coisa boa. E, E agora, por último, a gente lançou também, pega bem um potinho aí, que é uma linha de frutas secas. Acho que é invocado. E a gente tem tâmaras, aí é um snack de frutas tropicais, né? Super saudável, sem sódio, sem açúcar. Isso aqui é E a pra fruta- substituir o petisco, né? Isso, Aí pra vem- substituir o Isso, petisco. boa. Legal. Não Pra tem muita mim, coisa legal. massa demais aqui, viu? É. Ele tá... O Gerson Monjaro tá... Maria. Pessoal, pois é isso. O pessoal aqui da produção já tá, né, pedindo pra gente acabar. Acaba, pelo amor de Deus. E André, cara, te agradecer. O episódio foi muito massa. Eu acho que um papo, assim, Enriquecedor, cara. com certeza, que eu acho que vai contribuir com o pessoal. Conversa leve, descontraída, mas de conteúdo muito rico. Obrigado, meu irmão. Show. Valeu, pessoal. Até Obrigado. o próximo episódio. Aqui no Piauí também tem muita gente. Esse movimento é enorme.